Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a semana 1 do PET 3 e nós temos como tema, a degradação dos recursos naturais. Então, a gente terminou vendo as bacias hidrográficas brasileiras, então a gente vai ver também, durante esse tempo, um pouquinho dos desastres ambientais que ocorrem nas nossas bacias hidrográficas. Então a gente tem que entender que o território brasileiro é muito privilegiado por possuir uma densa rede hidrográfica, igual a gente viu. E também ela é muito beneficiada pelo elevado índice pluviométrico, ou seja, pelo volume das chuvas. Então, as bacias que são encontradas aqui no nosso território nacional apresentam um alto regime pluvial, E qual vai se destacar é a bacia amazônica, que também vai receber água do derretimento das cordilheiras dos Andes, que vai possuir assim um regime misto, tanto do pluviométrico quanto das cordilheiras. E apesar dessa abundância hídrica, a questão da gestão das águas aqui no Brasil merece também um estudo mais detalhado, tanto das políticas públicas mais rigorosas, visto também que a gente tem um elevado desperdício de águas, Também falta de saneamento básico, alto nível de poluição, degradação das áreas de nascente e também da destruição das matas ciliares. Então, a gente pode concluir que com uma melhor gestão dos recursos hídricos se tornou uma medida necessária para combater as ações humanas que geram o desequilíbrio ecológico. Então, assim, a gente pode considerar que a poluição dos rios ocasiona a morte de várias espécies de peixes e também de contaminação das águas, que vai resultar um resultado negativo em escala tanto local daquela região quanto o global. E a ineficiência da utilização da água passou a ser uma preocupação mundial. E atualmente esse tema tem sido exigido um empenho maior das organizações mundiais, como a gente viu tantas legislações ligadas a isso. Mas também temos que avaliar o aumento na utilização das águas nas atividades industriais e agrícolas, que é pensar também para além dos prejuízos que a gente já falou. Então é necessário conhecer a estrutura do nosso relevo, tanto da nossa região quanto das outras que as bacias estão. Também compreender que também pode haver os intensos deslizamentos de terra que é provocado pelas enchentes, que vai ser não só um aspecto físico, mas também devido às ações humanas que a gente tem aqui na Terra. Também temos o lançamento de substâncias industriais, esgotos domésticos, fertilizantes agrícolas, utilizados em grandes escalas em atividades de cultivo. Então, vai haver essas duas correntes, tanto natural quanto antrópica, do homem. Então, o que a gente tem que ter noção, que a ação cotidiana da nova relação dos recursos naturais e a prática da cidadania já não tem mais atitudes, espaço para essas atitudes humanas que seguem o caminho contrário à preservação, que é com o uso indiscriminado desse componente, E também, tem o direito das gerações futuras a ter disponibilidade desses recursos. Então, temos que realmente fazer um desenvolvimento sustentável dessa utilização da água. Então, o Brasil também, ele é bem rico também nas águas subterrâneas. E vamos mostrar agora um exemplo, do que seriam essas águas subterrâneas, Então, nós temos o aquífero Guarani, é o maior exemplo que podemos dizer sobre isso aqui no Brasil, porque ela é a maior reserva de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, que é localizada em 8 estados do nosso território e é uma riqueza infelizmente ameaçada. A extensa área de acúmulo de água tem sido comprometida pela ação antrópica, ou seja, pelo homem. São localizadas em camadas de rochas sedimentares. Os aquíferos podem ser compreendidos como reservatórios de água subterrânea em estado líquido,
podendo ser classificado em livres ou confinados. Na atualidade, né, usamos mais de 60% dessas águas subterrâneas. Podemos perceber, né, que o território brasileiro é presenteado por apresentar essa alta capacidade de armazenamento através do aquífero Guarani, que é na região sul, né? Temos o Alter do Chão, que é localizado na região norte, e dentre outros menores, que são de menores extensão, que são localizados em todo o território nacional. Então temos esse, né, o maior, né, que é o Aquífero Guarani no sul, e o Alter do Chão, que é no norte. Então agora nós vamos ver, né, um pouquinho da população que é bem atingida por esses desastres ambientais, né, envolvidos nas bacias hidrográficas, que são as populações ribeirinhas, né? Então a gente tem que ter noção que com a poluição dos recursos hídricos, tanto pelo lançamento de esgoto e resíduos sólidos provenientes de grandes cidades, tornou-se um desafio a ser superado. Então também, né, vale lembrar que o despejo de materiais pesados, como o que é utilizado em grandes indústrias, contamina em grande escala os rios e também os lençóis freáticos. Então a água poluída tem suas propriedades alteradas, tornando-as sendo impróprias para o nosso consumo humano, né, para o uso. Então, atualmente, a gente viu, né, um dos principais dramas vividos pela população ribeirinha, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Então, nesse local, né, é localizada a bacia do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra e recebe uma grande quantidade de metais pesados através das represas de Três Marias, que foi onde comprometeu a atividade de criação de peixe como as tilápias, né? Então, vários estudos e diagnósticos foram feitos, né, sobre a situação, que são realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica, com o objetivo de promover a reestruturação na gestão dessa atividade. Então, Brumadinho, né, afetou muito a população com o rompimento daquela barragem. Então, a gente tem que ficar com isso, né? Ter essa noção de como preservar este local, tanto este local quanto outros locais que têm outras barragens e que envolve uma bacia hidrográfica e outros rios, que vai afetar totalmente a população, porque aquele rio vai ficar totalmente poluído, né? E tudo isso devido às indústrias, né, que despejam seus materiais pesados e que vai deixar isso impróprio para o consumo humano. Então, no início de 2020, né, vai ficar na memória de nós mineiros, né, porque assistimos às maiores enchentes e deslizamentos de terra de toda a nossa história. Porque foram intensas chuvas que foram registradas, principalmente em BH, né, em Belo Horizonte e na região metropolitana, que castigou muito a população. Então, foram vários prejuízos materiais, pessoas que deixaram suas casas, várias mortes ocorridas, que isso exige de nós, né, de cada cidadão, uma grande reflexão, porque nós canalizamos nossos rios, lançamos todo tipo de lixo nos rios, e a situação é muito grave. É pior do que a gente imagina, e não há medidas, né, paliativas para resolver isso. Então é preciso uma ação eficiente do poder público e uma maior responsabilidade de cada pessoa para nós termos mecanismos eficientes para a resolução dessa situação. Então, que nós, na nossa realidade, né, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para solucionar estes problemas, né? Então, fica isso, né, para a